Bom dia terceiro ano. A gente vai dar continuidade às fases do capitalismo. Então a gente viu a primeira fase, tá? Que foi o capitalismo comercial, como o nome já diz, né? Ele dá valor à questão do comércio, é um acúmulo de riquezas, né? E aí eu tenho as grandes navegações, a busca por mercado consumidor, a busca por matéria-prima. Isso tudo influenciou a possibilidade de a gente começar uma segunda fase, que foi a primeira Revolução Industrial na Inglaterra. E aí, lógico que dentro de um processo industrial, a Inglaterra fez uma produção grande, havia uma grande produção de mercadorias. E aí hoje eu vou ver, a partir da página 19 a 27, a gente vai ver mais duas fases hoje, tá? Mais duas fases desse capitalismo. Então vamos lá. A terceira fase, gente, é conhecida como capitalismo financeiro e monopolista. Financeiro, olha, vamos lá, vamos ser pelo nome para poder ajudar. Capitalismo financeiro. Alguém vai financiar esse capitalismo. Quem financia, né? Os bancos. Então há uma relação entre indústria e capital bancário. E monopolista. Monopolista porque vem de monopólio. Várias empresas que tentam dominar o mercado para derrubar a concorrência. Essa é a ideia principal dessa terceira fase. Gente, então ele surge aí no final do século XIX e vai até mais ou menos 1960, que é quando eu começo a quarta fase, tá? E aí eu tenho a concentração e centralização de capitais. Gente, as fábricas, elas se tornam grandes corporações. A gente vai falar de multinacionais, de transnacionais, como eu estou mostrando nessa imagem aí, por exemplo, Burger King, Coca-Cola, Ford, McDonald's, Nike, Pizza Hut. Todas as empresas vendem para o mundo inteiro, tá? E aí elas necessitam, tá, gente, nessa fase, de um grande investimento, porque elas querem produzir muito mais para atender a demanda. Eu tenho um mercado consumidor muito maior. As multinacionais vão vender para várias regiões do mundo. E a ideia era fazer fusões com os bancos. O que é fusão? É se juntar aí com os bancos para ter grandes investimentos e produzir mais. Então os bancos eles vão financiar esse capitalismo, tá? E aí, gente, eu tenho, com a união de um capitalismo industrial com o capitalismo financeiro, que é o bancário, com o capitalismo de financiamento, que é o bancário, eu dou origem ao capitalismo chamado de capitalismo financeiro, tá? Esse capitalismo é aquele que circula entre bolsas de valores. É aquele dinheiro que eu vejo que é virtual, né? Mas é que uma pessoa ela pode comprar uma parte de uma empresa. Então, por exemplo, eu quero ser sócio da Petrobras. Eu posso comprar ações da Petrobras. Essas ações podem render mais dinheiro, como elas podem não render, tá? Então, existe especulação em relação aí ao dinheiro. Eu coloco meu dinheiro numa bolsa de valor. Se aquela empresa tiver lucro, o meu dinheiro vai render. Se ela não tiver lucro, eu posso perder todo esse dinheiro. Um dinheiro meio que virtual que circula aí dentro do comércio, tá? E aí, pessoal, eu tenho dentro de uma concentração de capitais, né, principalmente na mão de poucas pessoas, poucas empresas, eu tenho o que eu chamo de monopolização, tá? E também eu também tenho a oligopolização, tá certo? E a gente vai entender melhor isso aqui. Veja bem, o que é um monopólio? E aí nessa terceira fase a gente tem muito isso. Uma única empresa domina um determinado segmento. Vou dar um exemplo. Petrobras aqui no Brasil. Ela domina praticamente todo o combustível do Brasil. Então ela controla o preço. Então se eu tivesse muitas concorrências, se eu tivesse muitas outras empresas para derrubar a Petrobras, o preço poderia ser menor. Como eu não tenho, eu dependo de combustível e aí tem que ser da Petrobras. Correios no Brasil. Aí você tem um atendimento ruim dos Correios, os Correios não chegam. Tem outra opção? Correios apenas. Google, site de busca. Praticamente, pessoal, a gente só usa o Google para site de busca. Tem outros? Tem. Mas a gente praticamente só usa o Google. Isso é monopólio. É o mercado monopolizado na mão de uma empresa única. E o que é um oligopólio? É um conjunto de empresas que dominam um determinado setor. Eu trouxe aqui como exemplo empresas de telefonia. Veja bem, o Brasil tem 210 milhões de pessoas. E eu só tenho como empresa a TIM, a Oi, a Vivo, a Claro e a Nextel. Praticamente essas 5. Gente, 5 empresas que dominam todo o mercado brasileiro. 5 empresas só. Poderia ser 100 empresas, não? Para eu ter mais opções.
Mas como eu só tenho 5, eu tenho poucas opções. Se eu não quiser trabalhar com telefonia, e aí todo mundo hoje precisa. Até porque com telefonia que eu vou ter, por exemplo, internet, essas coisas. Então é muito difícil. Hoje o mercado é, né, dominado por poucas empresas, tá certo? Galera, até o final do século XIX, até mais ou menos a década de 60, os principais ricos do mundo eram os agentes financeiros, né? E aí a ideia era se expandir pelo mundo, buscar mercado consumidor, buscar matéria-prima, né, buscar uma mão de obra barata. O que as empresas multinacionais fazem? Porque uma multinacional, pessoal, ela vai buscar, por exemplo, a Nike. A Nike ela quer se instalar num local onde a mão de obra é barata, para ela poder produzir mais. Ela vai se instalar onde? Lá na Ásia. Praticamente toda a produção da Nike é na Ásia. Aonde é que está a empresa principal da Nike? A empresa principal que faz o marketing, essa empresa está lá nos Estados Unidos. Mas a empresa que produz, todo na Ásia. Por quê? Porque a mão de obra é barata, tá certo? E aí a ideia aí era eu ter dinheiro, eu tinha que ter esse financiamento para pagar trabalhador, para comprar a máquina, para produzir mais. E aí o que acontecia? Havia um pedido de empréstimo dessas empresas para os bancos. E aí os bancos emprestam dinheiro e aí eles viram sócio também da empresa, né? A ideia era que os bancos pegassem esse dinheiro e investissem em ações, porque o banco está pouco preocupado com produção. Produção fica mais para a questão da empresa. E as empresas, pessoal, elas vão começar a se unir e criar monopólios comerciais. Eu tenho 3 exemplos importantes para essa aula. Importante, que cai em prova e eu tenho que saber, que são os cartéis, os trustes e os holds. A ideia é se unir para poder cobrar mais caro do consumidor e eliminar a concorrência. Essa é a ideia. Se eu não tiver concorrente, eu cobro realmente o valor que eu quiser. Vamos lá entender então um cartel. Eu trouxe essa imagem, pessoal, de um posto de gasolina. Saudade, né? Quando a gasolina era esse preço aqui. E aí eu tenho esse aqui, um cartel. O que é esse cartel aqui? São empresas com produtos semelhantes, que são o combustível, e eles vão estabelecer um preço comum. Eles fixam o mesmo preço. Veja bem, faz diferença eu colocar a gasolina num posto e em outro, a diferença é centavos, gente. Você vai colocar num posto é 5,44, no outro é 5,47. No outro, esse é o valor atual, né? Mas isso vai modificando. Daqui a 2 semanas, se você assistir essa aula, o preço pode estar mais alto. Então, você vai botar 5,44, 5,47, 5,43, a diferença é de centavos. Então, o que acontece? Eles vão acabar com a concorrência aí. Todos vão cobrar o mesmo preço. Não faz diferença eu colocar no posto do Francisco e no posto do Antônio, porque o preço é o mesmo, tá? Eu tenho também um exemplo, a Ambev, que é uma empresa que comprou aí várias outras. E eu tenho uma Ambev que uniu Brahma, Skol e Antártica. Preço também aí da cerveja quase que o mesmo. Isso é um cartel. Quem perde? O consumidor. Porque você vai ter que pagar aquele preço se você quiser consumir. Quiser comprar a cerveja, vai ter que ser da Ambev, né? E se você quiser comprar o combustível, não tem diferença de preço aí na bomba, tá certo? Truste. Truste, gente, é quando há uma fusão. Eu pego empresas que são de um produto parecido, por exemplo, empresas alimentícias, e elas vão fazer uma fusão. Aqui no Brasil eu tenho um exemplo claríssimo, que foi a Sadia, que é um produto mais caro, veja, ele atende um público A e B. Eu tenho o Perdigão, que atende um público C e D. Sadia e Perdigão se unem e formam a BR Foods. Então, tanto faz você comprar da Sadia e da Perdigão, que você está comprando para a mesma empresa. Então, a ideia aqui é que ele faça toda a produção, desde a matéria-prima até o produto final. Outro grupo é um grupo Pão de Açúcar, que ele é junto, né, Casas Bahia, Ponto Frio Extra. Tanto faz você comprar a Casas Bahia, Ponto Frio Extra, que você está comprando do grupo Pão de Açúcar. Isso é um truste, tá? Mas o mais comum aqui no Brasil, que a gente sempre dá o exemplo, é Sadia e Perdigão, tá? Que formou hoje o que a gente chama de BR Foods, ok? Holding. Holding, pessoal, é quando eu tenho uma empresa principal e essa empresa principal, que é a majoritária nas ações da empresa, ela controla todas as outras. Não necessariamente do mesmo ramo, às vezes de ramo diferente. Por exemplo, Grupo Silvio Santos. O Grupo Silvio Santos é a empresa majoritária. Ela controla o Baú da Felicidade, que é um tipo de produto, o SBT, que é a televisão, e os produtos da Jequiti, né? Unilever, Que Bom e Dove. E, gente, o exemplo mais claro para a gente de holding é a Coca-Cola.
Eu até botei, ó, do suco ao café, Coca-Cola tem mais de 140 produtos. Gente, a Coca-Cola é um grande exemplo de holding. Produto principal, Coca-Cola. Aí tem gente que diz, eu não tomo Coca-Cola. Beleza, não tomo Coca-Cola, mas você pode tomar uma Fanta, que você está comprando um produto da Coca-Cola. Você está comprando um Sprite, é da Coca-Cola. Um Quite, é da Coca-Cola. Aí você vai lá para o Maranhão, a Coca-Cola comprou o Guaraná Jesus, que era concorrência. Guaraná Jesus era Coca-Cola. Ah, mas eu não tomo refrigerante. Beleza. Você toma um suco Del Valle, é da Coca-Cola. Você toma um suco Capo, é da Coca-Cola. Gosta de suco não, só café. Beleza. Café Leão é da Coca-Cola. Ah, mas eu não gosto de nada disso. Água Cristal é da Coca-Cola. Powerade. Aí você tem as roupas da Coca-Cola, né? Sapato, calça, inclusive caro, né? O I9, que é um energético da Coca-Cola. Água Aquarius da Coca-Cola. Aí eu tenho as cervejas Burn, Kaiser, Heineken, todas da Coca-Cola. Então a Coca-Cola, pessoal, tem em torno de 140 produtos. Você está comprando um produto e muitas vezes nem percebe que é da Coca-Cola. Muitos, você observando a embalagem, você encontra no cantinho ali o nome da Coca-Cola. E isso é um holding, tá certo? Galera, e aí o capitalismo ele entra em umas crises, tá? Normal, né? Todo sistema econômico ele entra em crise. E aí eu tenho como um dos principais pontos desse capitalismo financeiro e monopolista a crise de 29. O que foi essa crise de 29? O capitalismo industrial, pessoal, lá da Inglaterra, ele gera uma série de... faz com que as pessoas produzam muito. Existia um entusiasmo dentro da Europa de produção, vou produzir muito, vou vender muito. E aí há uma superprodução. Só que se produz muito, havia uma liberdade, o Estado dava uma liberdade para essa produção, o Estado não controlava a economia, e aí houve um descompasso, porque eu tinha muita produção, e aí chegou um período onde houve uma incapacidade do mercado consumidor comprar todos aqueles produtos. Era tanto produto que era produzido que o mercado consumidor não conseguiu. E aí a Bolsa de Nova York, em 24 de outubro de 1929, a Bolsa registra 12% de queda. Uma queda grande, eu estou falando de uma Bolsa de valor altíssima no mercado. Levou à falência, na época, aproximadamente 9 mil bancos e deixou milhões de desempregados, ok? E aí a produção ficou encalhada, né? Devido a esse baixo consumo, as fábricas tiveram que reduzir sua produção. Só, gente, que quando a fábrica reduz a produção, ou ela vai falir, ou ela vai ter que desempregar em massa. Ela vai ter que desempregar as pessoas, porque ela pode falir. Né? Isso houve uma retração no mercado. Então houve essa crise foi muito séria aí nos Estados Unidos. E é claro que eu estou falando de um país muito importante no mundo, gera crises em outros países também, efeito cascata, né, que a gente chama. E aí surgiu um cara chamado John Maynard Keynes. E o Keynes veio com uma ideia, né, para promover a retomada do crescimento e do emprego. Então essa aqui era uma ideia de mudança do capitalismo da época, né? Então o que ele dizia? Que teria, por conta da crise, que ter uma maior intervenção do Estado na economia. Estamos em crise. Quem tem que entrar com dinheiro para ajudar? O Estado, o país, né? E aí ele tinha que ter investimento, principalmente em distribuir melhor a renda. As pessoas com dinheiro, elas vão o quê? Comprar. E aí o Estado passa a ter mais força, principalmente por conta da crise. Veja, no capitalismo comercial, o Estado tinha força. No capitalismo industrial, o Estado não tinha força, era Estado mínimo. Quando eu vou para um capitalismo financeiro monopolista, o Estado tem mais força, ok? E aí, aqui no Brasil, Vargas, por exemplo, que era keynesiano, né? O Vargas era a favor dessas ideias, ele incentivou a industrialização aqui no Brasil, mais ou menos na década de 30, criou leis trabalhistas, né? Que dá uma garantia de consumo, porque essa pessoa está ganhando dinheiro, né? Ela está garantida por lei, tá? E criou estatais importantíssimas aqui no Brasil. Vale do Rio Doce, que agora já não é mais do Brasil, né? Mas a Vale foi criada nessa época. Petrobras, CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional. Então, Vargas começa a incentivar a industrialização no país, tá? E aí, gente, os Estados Unidos colocam em prática um plano de recuperação econômica chamado New Deal, tá? Que é chamado de Novo Acordo. E aí, esse programa, o Estado entra com dinheiro, o Estado vai construir obras públicas, o Estado vai incentivar o consumo, o Estado vai melhorar, e logicamente que ele construindo obras públicas, ele vai dar emprego para as pessoas
E aí, gente, há uma recuperação rápida da economia norte-americana, tá? E aí depois outros países europeus adotam a mesma prática. E deu certo, né? O keynesianismo foi uma ideia que na época realmente deu certo, conseguiu recuperar a economia norte-americana. Surgiu aí um chamado toyotismo, tá? Antes eu tinha um sistema chamado de fordismo, lá nas fábricas da Revolução Industrial, primeira Revolução Industrial, eu tinha um modelo fordista que é norte-americano, onde eu tinha uma esteira, essa produção era feita em série, onde o trabalhador só fazia uma função única. Vocês devem lembrar lá do filme do Charlie Chaplin, onde ele apertava apenas ali um parafuso, ele só fazia a mesma coisa, tá? E aí eu tinha que produzir muito. A ideia do Fordismo era produzir, produza, né? Se eu conseguir vender, ok. Se eu não vender, vai ficar guardado ali. Só que tem perda. Esse tipo de produto tem perda. E aí, por que eu tenho esse novo modelo? O Japão estava se reconstruindo depois da Segunda Guerra Mundial, e aí ele surge com esse modelo. Então, um modelo nipônico, tá? A ideia era substituir o Fordismo aí após 1970, e a ideia era recuperar as indústrias japonesas após a guerra, fabricando com o menor custo possível. Como é que eu vou fabricar com o menor custo possível? Fabricando por demanda. Eu não guardo estoque, eu diminuo os desperdícios. Vou dar um exemplo. Você vai chegar lá numa concessionária e vai pedir um carro. O carro às vezes não está pronto. Você pediu, aí a fábrica vai mandar fazer. E a fábrica vai dizer, daqui a 30 dias eu te entrego o carro do jeito que você quer. Ou seja, eu estou produzindo por demanda. Eu não estou fazendo o carro para o carro ficar parado ali 2 anos, 3 anos para aparecer um comprador, não, tá? Agora, eu tenho uma automatização das etapas de produção, ou seja, eu vou diminuir a questão da mão de obra. E essa mão de obra dessas fábricas é mais qualificada. Ela é uma mão de obra multifuncional. Isso vai causar o que eu chamo de desemprego estrutural. O que é um desemprego estrutural? É a pessoa perder um emprego porque vai ser substituído por uma máquina, ok? E aí, gente, os engenheiros da Toyota, eles flexibilizaram totalmente a produção. Então, eles fabricavam e estocavam apenas o necessário. Esse sistema de cronometragem ficou conhecido como Just in Time, no tempo certo. Isso cai bastante no Enem, preste atenção, tá certo? Essa é a diferença entre toyotismo e fordismo. Galera, e aí eu entro numa quarta fase, que é chamada de capitalismo informacional. O nome já está dizendo, capitalismo informacional. Valoriza mais o quê? A informação. Então, gente, ele começa aí a partir da década de 70 e vai até os dias atuais, né? Que é a terceira fase da Revolução Industrial, chamada de Revolução Técnico-Científica e Informacional. Então, ela tem a técnica, ela tem a parte científica e ela tem a informação. Ela alia as três coisas, tá? É também conhecida como capitalismo do conhecimento, tá? E aí eu tenho início aí na era da globalização de inovações tecnológicas, ok? Galera, o poder exercido pelos países que detêm e controlam suas tecnologias. Quem hoje produz tecnologia domina o mundo, ganha mais dinheiro. E aí um exemplo, o Brasil não tem essa produção tecnológica. Para eu estar dando essa aula, estou dando aqui com produtos que não são do Brasil, tá certo? E aí o avanço aí da técnica ligada à ciência, né? E a informação, aí você tem avanço das telecomunicações, você vê aí o uso da internet, o celular aí é uma arma que a gente tem na nossa mão, que tem tudo, robótica, microeletrônica, química fina, informática, tudo isso, né? Uma grande produção que nós temos. Busca pela alta qualificação, hoje o trabalhador ele tem que ser um trabalhador qualificado, infelizmente a gente muitas vezes não encontra esse trabalhador. E, gente, hoje se valoriza o conhecimento. Google, redes sociais, aplicativo, internet das coisas, sistemas de computadores. Quem domina isso ganha mais dinheiro. Não é à toa que os donos aí de Facebook, donos de Instagram são tão ricos, tá? Expansão do capital especulativo com compra de ações. Então hoje se compra muita ação, porque a poupança rende pouco, então as pessoas muitas vezes investem em ação. Agora é um capital especulativo. Às vezes você tem lucro, às vezes você não tem, tá certo? E aí, gente, eu tenho aí as grandes transformações, né? Isso mudou a nossa forma de produzir e consumir os produtos, né? A gente tem outra forma, outras visões hoje no mundo, tá? Eu trouxe essa imagem aí que diz, ó, consegue imaginar um mundo sem o Google, né? Não. Talvez digitando no Google, como seria o mundo sem o Google, eu encontre algo. Isso.
tem gente que tudo que vai pesquisar vai no Google, né? Ah, vou dar um Google aqui, vou pesquisar, né? Imagina um mundo sem o Google, sem esse site de busca, né? Então nós vivemos em um mundo, pessoal, onde as relações entre a sociedade e o espaço são medidas cada vez mais pela tecnologia da informação. Quanto mais informação, mais a gente tem essa relação entre a sociedade. Um mundo no qual, porém, as possibilidades de acesso à informação, embora enormes, são restritas a uma parte da humanidade. É bom sempre lembrar disso. O mundo é global, a gente tem acesso à informação, acesso à tecnologia, mas nem todo mundo tem. Tá? Esse acesso ele é restrito a uma parte da humanidade. Nem todo mundo, tem gente que nunca acessou uma internet, não tem ideia de como acessar. E não tem, e onde mora não tem acesso e etc. Tá? E aí eu tenho, logicamente, aí uma grande valorização das empresas que produzem conhecimento. Computadores, videogames, smartphones, tablets, redes sociais, entre outros. O que não é o caso do Brasil. O Brasil vende muito mais produto primário, tá certo? Uso de mão de obra especializada e qualificada, valorização da mão de obra jovem, com amplo conhecimento tecnológico e desenvolvimento criativo. Essa é a ideia, né? Eu tenho uma mão de obra especializada e qualificada. Gente, dentro da DIT atual, Divisão Internacional do Trabalho, olha como é que funciona. Os países mais pobres, também chamados aqui de menos industrializados, né? Esses países aqui, pessoal, deixa eu só pegar aqui um ponteiro, ó. Esses países, eles vão produzir o quê? Produtos mais primários, gêneros agrícolas, minerais, alguns produtos industrializados, mas olha o que os países ricos produzem: computadores, automóveis, medicamentos, máquinas, aviões. É claro, pessoal, que dentro de um valor de mercado, né, esses produtos tecnológicos ganham muito mais do que países que não conseguem vender isso. O Brasil é um exemplo, né, de vender mais produtos aí primários. E aí eu trouxe aqui essa informação. Uma pesquisa mostra, essa pesquisa foi feita em 2020, que 91% das empresas do Brasil têm dificuldade na contratação de mão de obra qualificada. E aí hoje eu tenho, por exemplo, os tecnopolos, né? O Brasil tem alguns, aonde, por exemplo, os IFs, né, Institutos Federais, eles são centro de formação do ser humano, do capital humano, onde eu vou mexer com tecnologia. Então, fechado por falta de profissionais. Gente, tem muitas vagas que ficam ociosas, que muitas vezes vão ser preenchidas por pessoas de fora, porque a gente não tem a qualificação. Pessoas que não têm essa qualificação. Por isso a importância de se qualificar para esse mercado de trabalho tão exigente, tá? E aí, lógico que eu tenho hoje também uma dependência tecnológica. Será que as pessoas não dependem tecnologicamente? Muito. Muitas amizades aí feitas por redes sociais, pessoas que ficam o tempo todo conectadas e ativas na rede, né? Então, a gente acaba perdendo um pouco de tempo nessas redes sociais por conta dessa dependência tecnológica, tá? E, gente, a gente não poderia deixar de falar de desemprego. É uma época que esse capitalismo informacional houve uma diminuição de postos de trabalho, né? Então, eu tenho hoje o computador, o robô, substituindo o homem. Hoje, muitas empresas, o robô ele faz a função de 200, 300 pessoas. Então, aumentou esse desemprego estrutural, tá certo? E, gente, esse capitalismo informacional, ele não consegue eliminar a desigualdade econômica e social, tá? Eu tenho uma grave distribuição de renda, eu tenho uma injusta distribuição de renda, ainda eu tenho muitas pessoas, né? Muitas pessoas que ganham apenas um salário mínimo, enquanto outras conseguem ganhar apenas, né, um valor grande aí de salário, ou seja, fica com a maior parte, né, do valor. Então, gente, a gente tem uma má distribuição de renda. Isso não melhorou a vida das pessoas, infelizmente, essa globalização, né? A gente acaba dizendo às vezes que a globalização é muito perversa, tá certo? Então, galera, é isso. Essa aula vai ficar gravada. Qualquer dúvida vocês podem assistir quantas vezes quiserem. E na aula do Meet eu vou dar detalhes sobre a aula, tá bom? Então, muito obrigado, saudades, se cuidem e fiquem bem. Até a próxima. Obrigado.